Fala aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Daniel e eu voltei para conversar um pouquinho mais de matemática com vocês. E hoje o assunto vai ser estatística, que é uma matéria que cai relativamente bastante no Enem. Então vamos começar com alguns conceitos que vão ser importantes e vão aparecer bastante também no estudo de estatística. São eles, população e amostra. Mas o que são esses conceitos? Bom, vamos pegar um exemplo de uma pesquisa feita sobre as notas dos alunos dentro de um colégio. Nesse caso, a população da nossa pesquisa não vai ser a população do Brasil ou do mundo. A população vai ser um conceito definido especificamente para essa pesquisa. E nesse caso, das notas dos alunos de um colégio, a população vão ser todos os alunos desse colégio. Beleza. Só que dependendo da pesquisa, você fazer uma análise de toda a população vai ficar um tanto quanto inviável. Por exemplo, se a gente fosse analisar a opinião dentro de um contexto eleitoral. Bom, a população seriam todas as pessoas que poderiam votar nessa eleição. Só que, pensando, por exemplo, no Brasil, você perguntar a opinião de todas as pessoas que podem votar no Brasil é um tanto quanto inviável, porque é muita gente. Então, o que é feito? É feito um estudo de amostragem. Tem algumas técnicas para fazer isso e o que ele vai fazer, no final das contas, é pegar um conjunto de toda a população, só que menor, de forma que você possa perguntar a opinião das pessoas dentro desse conjunto de forma que tem uma tendência geral a ser parecido com a população inteira. Então, a ideia é você descobrir qual a opinião desse conjunto, de forma a tentar induzir qual a opinião da população como um todo. Bom, agora vamos ver as tabelas de frequências. A gente tem aqui um exemplo em que a primeira coluna vai apresentar para a gente os tipos que vão estar contidos na nossa população, que é o conjunto total, e a segunda coluna vai apresentar a frequência absoluta de cada tipo e a última a frequência relativa. Tá, mas o que é esse conceito aí de frequência absoluta e frequência relativa? Frequência absoluta vai ser o número de vezes que o tipo vai aparecer. Então, por exemplo, está falando ali na tabela que a frequência absoluta de solteiros ou solteiras vai ser 2. Isso quer dizer que, pegando a população total, a gente vai ter 2 solteiros. Da mesma forma para os viúvos, só que para os casados, como a frequência absoluta é 1, isso quer dizer que da população total, somente uma pessoa vai ser casada. Então, frequência absoluta vai ser o número de vezes que vai repetir. Já a frequência relativa vai trazer para a gente uma informação um pouco mais completa. Por quê? Bom, ela vai comparar, ela vai mostrar o quão grande é essa repetição comparando com o total da população. Por exemplo, na frequência absoluta a gente viu que o número de solteiros que repetem é igual a 2. Só que com essa informação a gente não sabe se a maior parte da população vai ser solteira ou se vai ser uma parcela bem pequena da população que vai ser solteira. Já a frequência relativa vai nos dar essa informação. Por exemplo, aqui a gente tem 0,4, 0,4, 0,2. A gente pode transformar isso para o percentual, multiplicando por 100, vocês viram isso na aula de percentual. E a gente teria aqui a frequência relativa de solteiros seria 40%, de viúvos 40% também e de casados 20%. Então a gente consegue ver que os casados vão representar a menor parte ali da nossa população. Então, por isso que essa frequência relativa pode trazer uma informação um pouco mais completa. E para calcular ela, a gente vai fazer o seguinte cálculo. O número de vezes que repete sobre o total de pessoas que tem na população. Beleza? Agora vamos fazer um estudo de gráficos. Bom, vamos começar falando sobre o gráfico de barras e os histogramas. A ideia deles vai ser bem parecida, então depois eu vou explicar qual é a principal diferença. No primeiro exemplo ali, a gente vai ter no eixo Y o número de vezes que vai acontecer o evento que a gente está analisando. No caso aqui é o número de gols. Então, no eixo Y a gente vai ter o número de gols que cada pessoa fez. E no eixo X vai ser as pessoas que fizeram esses gols. Então, como que a gente vai analisar um gráfico desse tipo? Aqui a gente tem o amoroso, que é um jogador, e para analisar
quantos gols ele fez, a gente só vê no eixo Y onde que está batendo. Então seria o número 3, ele fez 3 gols. Mesma coisa para o Bebeto. E o Dodô, a gente consegue ver aqui que na coluna dele bate no 4. Então ele fez 4 gols e assim por diante. O histograma tem a ideia bem parecida com isso, só que a diferença dele para o gráfico de barras é que ao invés de no eixo Y aparecer o número de vezes que acontece esse evento, o que vai estar contido nesse eixo vai ser a frequência com que esse evento vai aparecer. Então essa vai ser a diferença. Em um vai aparecer o número absoluto de vezes que acontece o evento e no outro só a frequência que vai rolar. Agora vamos ver um outro tipo de gráfico bem comum também, é o gráfico de setores. Ele é bem conhecido pelo nome gráfico de pizza, porque ele realmente parece uma pizza. Então, usando essa analogia da comida aí, a gente pode pensar nesse exemplo. A gente tem 4 classificações: ação, ficção, comédia e drama, que são tipos de filme. Bom, cada fatia dessa pizza vai representar uma classificação. E ele é bem intuitivo porque o tamanho dessa fatia de pizza vai ser diretamente proporcional ao número de vezes que vai acontecer esse evento, no caso, o número de filmes de ação, de ficção, de comédia e drama, ou a frequência desses filmes. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que quanto mais filmes de ação ou mais filmes de ficção, maior vai ser a fatia que vai representar esse tipo de classificação. Agora vamos fazer uma análise um pouco mais quantitativa. O que eu quero dizer com isso? A gente vai pegar um pouco mais nos números. Não vai ser mais uma comparação visual, como dava para ver nos gráficos ali, o tamanho dos setores da pizza ou algo do tipo. A gente vai realmente fazer cálculos com os números estatísticos aí. Bom, esse estudo quantitativo vai se dividir em 2 vertentes. Centralidade e variabilidade, em que a centralidade vai estar relacionada com uma tendência geral desses números e a variabilidade vai nos mostrar o quão distantes dessa tendência geral os termos estão. Então vamos começar com os conceitos relacionados à centralidade. Moda e mediana. No caso, a moda aqui, eu vou pegar esse primeiro conjunto como exemplo. A moda desse primeiro conjunto vai ser o elemento que mais repete dentro dele. No caso aqui, vai ser o 7, porque ele se repete 3 vezes. Logo, a moda do primeiro conjunto é o 7. Já nesse outro conjunto de números, a gente consegue ver que o 10 repete só uma vez, o 9 3 vezes, o 7 3 vezes também. Então, o elemento que mais repete é o 9 e o 7, porque eles se repetem mais do que o 10, mas eles repetem na mesma proporção. Então, esse conjunto vai ser um conjunto bimodal, que ele vai ter 2 modas. A moda dele vai ser o 7 e o 9. Só que a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de conjunto aqui, que não tem um elemento que se repete mais do que os outros. No caso aqui, a gente vai ter o 9 e o 7 se repetindo na mesma proporção. E quando não tem um elemento que se repete mais do que os outros, esse conjunto vai ser chamado de amodal, porque ele não vai ter moda. Agora a mediana a gente vai calcular da seguinte forma. Tem essa formulazinha para a gente descobrir a mediana de um conjunto. Só que olhando assim parece algo difícil, então eu vou mostrar os exemplos para vocês para simplificar o entendimento, beleza? Nesse primeiro conjunto a gente tem um número ímpar de elementos. Qual a primeira coisa que a gente tem que fazer? Colocar esses elementos na ordem crescente. No caso, eles já estão em ordem crescente, então não vamos se preocupar com isso. Agora a gente tem que achar o elemento que está no centro desse conjunto. Como tem um número ímpar de elementos, a gente tem um elemento central, que vai ser o número 6. Então, 6 vai ser a mediana desse conjunto. Só que, pegando esse outro conjunto, primeira coisa, a gente coloca na ordem crescente, no caso já está. E a segunda coisa a se fazer é pegar o elemento central. Só que quando tem um número par de elementos no conjunto, não vai ter um elemento central, vão ter 2. O que a gente vai ter que fazer então? A gente vai ter que somar esses 2 elementos, 3 mais 6, e dividir por 2. E essa vai ser a nossa mediana desse conjunto. Agora vamos pegar esse último exemplo aqui. Esse conjunto é 6, 8, 5, 3 e 7. Como que a gente vai fazer para calcular a mediana? Primeira coisa que a gente faz, colocar na ordem crescente, não pode esquecer disso.
Então, colocando na ordem crescente, a gente vai chegar em 3, 5, 6, 7 e 8. E a mediana, nesse caso, vai ser o número 6. Beleza? Agora vamos analisar outros dois conceitos que aparecem muito, que é a média aritmética e a média aritmética ponderada. Bom, a média aritmética vai ser dada por essa fórmula aqui, só que vamos lá para os exemplos para não se assustar com a fórmula. Ela pode parecer um pouco mais complicada do que ela realmente é. Nesse conjunto, a média desse conjunto numérico vai ser a soma dos 5 elementos aí, dividido pelo número de elementos. No caso, tem 5 elementos. Então, a nossa média vai ser 10 mais 25 mais 20 mais 15 mais 30 sobre o número de elementos, que é 5. A gente chega em 20. Já a média aritmética ponderada vai funcionar da seguinte forma. Vai ser essa outra formulazinha aqui. E o que vai ter de diferente dela para a média aritmética? Bom, ela vai ser uma média um pouco mais complexa. Ela vai servir, por exemplo, quando você quer calcular a média, só que quer colocar um grau de importância para algo em relação a outro. Então, por exemplo, numa prova, a gente tem uma prova de português, matemática e física, e a gente vai calcular a média das notas dessa prova, a gente pode colocar um grau de importância maior para a física, por exemplo. Então, física teria o peso 2, português peso 1 e a outra matéria poderia ser peso 1 também. Então, física teria um peso maior do que as outras matérias. E para calcular a média aritmética ponderada, a gente vai ter que fazer da seguinte forma. Vamos fazer bem parecido com a média aritmética, só que o elemento vai ser multiplicado pelo peso dele. Então aqui o peso está entre parênteses, vai ficar 10 vezes 2, 25 vezes 3 e assim por diante. Só que ao invés da gente dividir pelo número de elementos do conjunto, a gente vai ter que dividir pela soma dos pesos. Então vai ficar 2 mais 3 mais 1 mais 3 mais 2, que é igual a 11. No final, a gente chega em 20. A média aritmética não tem que dar necessariamente igual à média aritmética ponderada. Isso aqui foi só uma coincidência. Bom, esses foram os conceitos relacionados à centralidade. Agora a gente vai ver os conceitos relacionados à variabilidade. Bom, o primeiro deles vai ser a variância. A variância vai ser sigma ao quadrado. E a gente vai calcular de acordo com essa fórmula. Só que olhando assim, parece algo realmente bem estranho, bem difícil de se fazer. Mas eu vou trazer um exemplo para ficar um pouco mais simples. O que eu quero que vocês prestem atenção logo de início é nessa primeira coluna aqui. A gente vai ter algumas notas e esse vai ser o conjunto que a gente vai analisar. Então, vão ser um conjunto de 4 números, 4 notas. A primeira coisa que a gente vai ter que fazer para calcular a variância é calcular a média dessas notas, a média dos elementos. Então, calculando a média das notas, a gente vai chegar em 7. Beleza. E o que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar essa média que a gente encontrou e subtrair de cada nota para ver o quão distante cada nota está da tendência geral, que é a média. Então, a gente vai chegar em 4 menos 7, menos 3, 6 menos 7, menos 1, 8 menos 7, 1, 10 menos 7, 3. E só que para eliminar esses sinais de menos aqui e deixar todo mundo positivo, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai elevar ao quadrado essas diferenças. Então, elevando ao quadrado vai ficar menos 3 elevado ao quadrado, 9, 1, 1 e 9 de novo. E para fechar, a gente vai fazer uma média do quadrado das diferenças que a gente acabou de calcular. Então, vai ficar a média desses números aqui, que é igual a 5. E então, sigma ao quadrado, que vai ser a variância, vai ser igual a 5. Então, o que a gente fez? Pegou as notas, fez a média, depois fez a diferença de cada nota para a média, e para eliminar os sinais negativos, a gente elevou ao quadrado e fez a média desses números elevados ao quadrado. Essa, então, vai ser a variância. Agora vamos para o desvio padrão. Bom, aqui a gente vai ter uma fórmula ainda mais feia, porque chegou uma raiz quadrada agora. O desvio padrão vai ser igual ao sigma. Enquanto a variância é o sigma ao quadrado, o desvio padrão é o sigma. Para calcular isso, eu vou usar o mesmo exemplo que a gente usou para mostrar a variância. Então, vamos pegar aquela mesma tabela que a gente fez os cálculos
E o que vai acontecer? O desvio padrão vai ser a variância, então a gente vai ter que fazer todo aquele rolê de calcular a variância, só que como a variância é sigma quadrado e o desvio é sigma, a gente vai ter que tirar a raiz quadrada do que a gente achou para a variância. Então o desvio padrão vai ser raiz de 5. Agora, para fechar, vamos ver como que a gente faz para calcular os diferentes tipos de erro. Bom, a gente tem dois tipos, erro absoluto e erro relativo. Vamos para o exemplo para a gente conseguir entender melhor. Bom, vamos supor que a gente está medindo alguma grandeza e a gente encontrou o valor 9. Só que a gente sabe que a gente deveria ter encontrado o valor 10, porque esse é o valor correto de fato. Bom, vendo assim, a gente consegue descobrir que teve um erro na medição aí. Era para ser 10, a gente encontrou 9. Então, o erro absoluto vai ser igual a o módulo da diferença entre o valor correto e o valor medido. No caso aqui vai ficar o módulo de 10 menos 9, que é igual a 1. Já o erro relativo vai nos dar uma informação um pouco mais completa, porque ele vai mostrar o quão grande foi esse erro comparado com o valor correto que a gente deveria ter medido. Então, para descobrir essa relação, a gente vai ter que pegar o erro absoluto e dividir pelo valor correto, que no caso aqui é 10. Então, vai ficar o módulo da diferença sobre o valor correto, chegando numa forma decimal, 0,1. Só que vocês viram na aula de porcentagem que para chegar na forma percentual é só multiplicar por 100. Então, se aqui é 0,1, a gente vai ter um erro relativo de 10%. Bom, pessoal, era praticamente isso que eu queria passar para vocês de estatística. Isso é uma matéria que cai bastante no Enem, então o ideal é que vocês façam muitos exercícios. Lá na apostila de estatística tem uma lista bem grande, então recomendo que vocês peguem lá e façam todos os exercícios para ficarem bem afiadinhos nisso. Show? Até mais!